Estamos aqui com um aluno da Escola Nomério Cunha e ele vai nos apresentar o trabalho sobre o uso das tecnologias como ferramenta de análise de dados científicos em alunos e professores com traços de TDAH. Pode falar sobre o seu trabalho. Então, o nosso trabalho ele é sobre o TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção. O nosso intuito com ele era justamente ter acesso a dados, por exemplo, a quantidade de pessoas que têm a suspeita de TDAH, tanto entre alunos de fundamental, ensino médio e professores. E com os resultados, né, dando um breve resumo sobre o que é o TDAH, ele é um transtorno de déficit de atenção. Ele é neurobiológico, ou seja, você tem alterações no seu cérebro e elas vão te acompanhar desde a nascença até a sua morte, porque eles não possuem cura. Por exemplo, o do TDAH, o que acontece? Ele deve ser diagnosticado até os 12 anos. Aliás, os traços de TDAH, essas características, né, de desatenção, de hiperatividade, elas aparecem até os 12 anos. A partir dos 12 anos, características que vão aparecer com a idade, por exemplo, elas são devido à ansiedade e depressão. Por exemplo, aqui no gráfico, a gente nota a característica número 10, ela é uma característica sobre a hiperatividade. Que essa característica de mexer a perna ou ficar se remexendo na cadeira é uma característica tanto de hiperatividade quanto de ansiedade. E ela acaba sendo, a gente percebe como ela tem uma curva, né, de aumento de acordo com a idade, né? O fundamental tem menos, o ensino médio tem mais, e os professores assim por diante. A gente nota que o TDAH, ele pode ser esses quase 30%, enquanto o restante pode ser algo que foi adquirido devido à ansiedade. Então, qual o intuito do projeto? A gente ter uma ideia de como diagnosticar o TDAH para que o TDAH não gere ansiedade, depressão e outros distúrbios na vida adulta, que podem ser tanto em relação a autoestima, cobrança ou insuficiência. E o contrário também, entender que a ansiedade e a depressão, elas podem causar muitos sintomas semelhantes ao do TDAH. E aqui a gente também pode analisar da seguinte maneira. Porque, por exemplo, a gente nos gráficos temos aqui 80%, basicamente, em cada um, que é justamente o quê? 80% de pessoas que não vão ter nenhum tipo de dificuldade ocasionada pelo TDAH ou por algum tipo de transtorno. E é justamente basicamente uma média escolar. Normalmente em uma sala, 80% de uma sala vai bem em uma avaliação, consegue pegar o conteúdo, enquanto esses outros 20% vai ter alguma dificuldade, não vai ter conseguido prestar atenção no conteúdo como deveria. Então, a gente consegue estabelecer um paralelo entre a aprendizagem e o transtorno do TDAH. E é isso. Obrigada. Obrigado.